Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. É assim que começam todas as sessões da Câmara de Vereadores. E esses códigos que a gente não consegue entender traduzem exatamente as palavras que estão sendo ditas. Essa sessão aqui está sendo toda transmitida pelas redes sociais ao vivo, mas também transcrita por profissionais especializados chamados taquígrafos. Bora comigo ver onde eles ficam e como funciona esse trabalho. Eles ficam aqui numa sala bem atrás do plenário, cada um com o seu fone de ouvido, acompanhando todos os discursos com muita atenção para não perder nenhuma palavra, literalmente. Um trabalho fundamental para a transparência do Legislativo. As funções do taquígrafo são acompanhar a fala, registrar em tempo real e manter a fidelidade dos discursos. Antigamente, a técnica utilizada pelos taquígrafos era de sinais. Eles usavam formas geométricas para representar fonemas, que são os sons das sílabas das palavras. A profissão exige muito estudo e dedicação. Para ser taquígrafo na Câmara, por exemplo, é preciso escrever de 95 a 110 palavras por minuto. Agilidade fundamental para acompanhar as sessões e dar conta de transcrever tudo o que é falado nos debates. A taquigrafia, ele é um método de registro rápido, totalmente baseado na fonética. E a gente utiliza símbolos geométricos, que normalmente são símbolos circulares, que dão essa facilidade de rapidez, né? A gente consegue, através da taquigrafia, acompanhar uma velocidade de fala. Na Câmara, a função existe desde 1974. O setor iniciou com 12 profissionais. Atualmente, são 5 servidores públicos e 1 estagiário em atividade na casa. E com o avanço da tecnologia, o trabalho também é aprimorado, porém, não substituído. A taquigrafia, ela é uma questão, é manual. Se escreve muito, mas com a evolução da tecnologia a gente aprimorou bastante coisa, né? Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um programa de gravação, hoje nós temos outros que adquirimos recentemente, que faz a transcrição, que é uma coisa bem atual, bem moderna. Porém, a presença humana era importantíssima ainda, porque o cérebro humano ainda é a máquina mais perfeita. Então, a gente tem um sistema hoje muito avançado de transcrição, mas às vezes a gente fica sem luz, sem internet, sem ter questão de áudio, daqui a pouco estragou a mesa. E a gente está apto a ir para o plenário ou, enfim, outro local e transcrever, fazer como era antigamente. E mesmo precisando ser tão certeiro, tem momentos em que a emoção toma conta. Esse calor que existe no plenário, na fala, as situações, isso passa para nós. A gente acaba, de uma certa forma, absorvendo isso. Então, muitas vezes eu chorei registrando. Muitas vezes eu tive que parar, eu tive que chorar. Tu te emociona junto com os vereadores, porque são questões, assim, que envolvem a nossa cidade, que envolvem o nosso estado. Pequenos passos que facilitam o trabalho interno e o acesso da comunidade aos assuntos discutidos no parlamento são comemorados. Os investimentos no setor auxiliam os processos. Até 2017, nós divulgávamos a sessão na íntegra, após o final da sessão, no Centro de Memória, no link, né, do site do Centro de Memória. A partir de 2017, nós começamos a cortar, partilhar as falas. Logo após o discurso, a gente disponibiliza no site da Câmara, na parte do Parlavox, o discurso do vereador em texto, áudio e vídeo. Então, para acessar o que o vereador está falando, como ele votou, né, o que ele pensa sobre determinado projeto, determinada pauta, não precisa esperar a sessão terminar para depois acessar. Aí tu pega a sessão inteira no site, né? Hoje não, tu só entra na data da sessão e está ali a sessão dividida nos espaços e o que determinado vereador falou, né, exatamente o que ele falou com texto, em texto, áudio e vídeo. Eles fazem um trabalho inicial, né, através de ferramentas que eles dispõem, e desse trabalho bruto eles montam os anais, né, das sessões plenárias.
E esse documento, ele é colocado à disposição através do nosso acervo do Centro de Memória. A gente tem uma coleção de mais de 100 anos, né, desde o primeiro ato em 26 de setembro de 1892 até os atos do presente, né? É sem dúvida nenhuma a função, a atividade mais antiga, né, da instituição. Um projeto que extinguia o cargo de taquígrafo no Legislativo chegou a ser aprovado na legislatura anterior. Mas em 2022, um grupo de vereadores entendeu que o projeto não explicava como o serviço de transcrições daria continuidade. Por isso, em outubro deste ano, foi apresentado outro projeto que anulou a extinção do cargo. São muitas vertentes, né, da importância do taquígrafo para o município, mas principalmente a manutenção da história e a transparência dos nossos atos aqui através da taquigrafia. Se questiona muito, né? A taquigrafia é tão antiga, porque a taquigrafia vem lá do tempo de Roma. 63 anos antes de Cristo já se tem alguns registros. E veio evoluindo, né? Porém, para a questão de texto, o cérebro humano não é substituído ainda. Por quê? Porque tu consegue pontuar, a questão de pontuação, de entonação da voz, regionalismo. Então, todas essas questões não tem um sistema ainda que vá substituir a mente humana. Então, o taquígrafo ainda é muito importante, principalmente na esfera pública, porque ele tem fé pública. O que ele registrar, não há de se questionar, porque ele não tem que aumentar nem diminuir. A função dele é fazer simplesmente o registro.